Oi, gente, a paz do Senhor. Eu vim com esse vídeo aqui hoje para falar sobre um assunto bem sério e de hoje até tem um pouco mais de repercussão, mas acho que não devidamente. E é um assunto que é preciso falar, é necessário falar. O assunto hoje é suicídio. É um assunto nem sempre tratado, mas um assunto que precisa ser falado. E esse final de semana eu conheci uma pessoa que está passando por isso. E assim como eu já passei, Deus me deu graça e me ajudou a passar. Eu quero hoje conversar um pouco a respeito disso, porque é um tema que precisa ser falado. Às vezes a gente vê as pessoas ao nosso redor deprimidas, isoladas, e a gente não dá a devida atenção. E olha, há um ano e meio atrás, eu tentei o suicídio pela primeira vez. E as pessoas podem pensar assim, nossa, tão nova, tão cheia de vida, tem de tudo, e por quê? A resposta é simples. Passamos por guerras interiores das quais é muito difícil conversar, é muito difícil falar sobre isso. E quando não temos alguém para dividir, é muito pior, porque todas as vezes das quais acontecem coisas simples, mas que são acumulativas, todas as vezes em que tentamos fazer algo e nos frustramos com isso e não temos com quem conversar, ou quando vamos expor o que a gente está sentindo, as pessoas fazem pouco caso, isso é acumulativo. Ao longo do tempo, a gente vai se sentindo incapaz, inferior. Pô, a gente olha ao redor e fala assim, caramba, as pessoas na minha idade conseguem, olha a vida que elas têm hoje, e eu tô parada, tô estagnada na minha vida. Então isso é acumulativo. E as pessoas ao nosso redor, elas não veem o que acontece. Quando a pessoa ela está em depressão, ela está oprimida, ela não vai ficar falando, ela não vai demonstrar, né? E nós, como família, como amigo, pessoas que estão do lado, a gente tem que se atentar aos detalhes, aos primeiros sintomas, porque como eu posso dizer, a falta dessa atenção, ela implica muito, porque, poxa, como que tá ali do teu lado todos os dias e você não consegue identificar que ela não tá bem. E aí, às vezes, você até nota e tal, aí você vai conversar com a pessoa, pô, o que você tem? Me fala, o que você tem? Aí a pessoa se sente um pouco mais à vontade, um pouco mais segura pra falar, e quando ela começa a falar, você faz cara de pouco caso, ou você interrompe, ou tipo, você olha e menospreza o problema dela porque você acha muito pouco. Só que pra você o que é pouco, pra pessoa pode ser a ponta do iceberg. Então, tipo, não faça isso, não seja essa pessoa. Seja gentil com os problemas dos outros. Trate os outros da melhor forma possível. A Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque também fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas se alegrar é muito mais fácil, né? Ou fingir uma alegria, porque é muito fácil, a pessoa tá ali numa situação, aí você olhar com aquela cara assim, sabe, aquele sorriso amarelo,
e parabéns aí, que bom pra você, você conseguiu. E aí na hora que a pessoa não tá bem, que ela precisa, às vezes, ela não precisa nem que você fale ou resolva os problemas dela, mas apenas que você esteja ali, sabe? E se você é o tipo de pessoa que está passando por isso, se você é a pessoa que tá se sentindo assim, se sentindo frustrada, que você olha e fala assim, nossa, tudo tá bem, minha vida tá bem, tá tudo bem, mas por que eu não me sinto bem? Se você se sente assim, procure alguém, converse com alguém, parente, um amigo, ou faça o que diz em Mateus 6,6. Em Mateus 6,6, Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando você não confia ou não tem com quem conversar, faça isso, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, ainda que você não tenha palavras. O Espírito Santo, ele intercede por você. As tuas lágrimas, para ele, é como frase. Mas não passa por isso sozinha. Procura ajuda, sabe? Eu entendo o quanto é difícil você falar o que sente. Eu sempre fui o tipo de pessoa acumulativa. Sempre as coisas que me frustram ou coisas que me machucam, eu sempre guardei pra mim. Às vezes, somos julgados simplesmente pela forma que somos, ou pela forma que as pessoas acham que a gente é. Sabe, é muito difícil você chegar num lugar novo e as pessoas elas não te conhecerem, mas te interpretarem ou julgarem o seu jeito de ser, a sua forma de andar, a sua forma de falar. E elas julgam isso e te sentenciam. E aí você olha e fala, poxa, essa não sou eu não cheguei aqui pra isso. Eu preciso de alguém pra conversar, eu preciso, sei lá, de nós cristãos, quando entramos em um lugar, as pessoas, ainda mais se a gente vem de fora, as pessoas elas não costumam te dar a chance de conversar ou de ser quem você é. Elas simplesmente te olham e o que elas acham que você é o que elas te rotulam. E aí você, muitas das vezes, os olhares ou o que elas falam te tiram um pedaço. E aí a cada pedaço que sai, vai ficando só os destroços. E aí o que você faz? O crente, ele mata o outro sem nem ver. Mas não é isso, sabe? Você tem com quem falar. Você pode entrar no teu quarto e chorar, só chorar, grita, esperneia. Se você não tem palavra, só chora. O Espírito Santo, ele entende, ele te escuta, ele intercede por você. Ele é o teu maior intercessor, ele é o consolador. Jesus deixou o Espírito Santo como o nosso intercessor, como o nosso consolador. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. E temos muitas. Vida financeira, vida emocional, a estabilidade que a gente não tem.
Mas não se cobre tanto. Às vezes só não é o teu tempo ainda. A gente se frustra e fala assim, poxa, olha a minha idade, eu ainda não tenho um carro, não tenho uma casa, eu ainda não me casei. Que vida é essa? E quando a gente começa a pensar assim, o inimigo ele começa a agir nessas brechas. É onde ele entra e começa a te convencer de que você não é capaz, de que você não pode e de que você não vai conseguir. E aí é o que nos leva ao fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, são tantas dores, tantas decepções que a saída é acabar com tudo isso, é acabar com a sua vida. E eu entendo que você não quer acabar com a sua vida. Você só quer acabar com a dor. A dor que, na maioria das vezes, é causada pelas pessoas que estão ao seu redor. E eles nem veem. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. E por mais que as pessoas te menosprezem, lembrem-se que você tem um Deus que está com você e que, independente das frustrações, independente do dia a dia, da luta, da prova, Ele tá com você, Ele não desiste de você, então não desiste dele, não desiste da sua vida, sabe? Enquanto você ainda tem vida, você ainda tem chance. Mas se você decidir por um fim nisso, acabou. E aí, quando você acabar com tudo isso, não é só a sua dor. Você vai acabar com a sua dor, causando dor em muitas outras pessoas. E eu tenho certeza que não é o que você quer. Tenha um pouco de paciência. É frustrante, é destrutivo. Eu entendo que seja. Mas procura ajuda, procura alguém pra te ouvir. Fala com Deus. Deus, Ele coloca pessoas no teu caminho pra te ajudar. O suicídio é um tema que não é tão tratado, mas que precisa ser dito. A cada 40 segundos, uma pessoa pensa em suicídio. A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa comete o suicídio. A gente menospreza os problemas das pessoas por tamanho. E não, você não pode fazer isso, seja gentil, ame outra pessoa, independente que você não entenda, escuta, dá uma atenção pra ela. É muito difícil a gente ter empatia, se colocar no lugar dos outros. Mas presta atenção. Toda vez que você tá com um problema, você procura uma pessoa e essa pessoa, ela te escuta. Às vezes ela nem tem o que te falar, mas ela te escuta. Aí você se sente melhor. Mas por que quando uma pessoa te procura, você não dá essa atenção pra ela? Por que quando o seu problema, ele precisa de uma atenção urgente, mas quando é o problema dos outros, você julga o tamanho da importância desse problema e ignora? Não faça isso. A gente não entende como... Se a gente não passou, a gente não entende. Mas depressão é uma doença. Não é frescura, não é vitimismo. Não é querer chamar atenção. E não é falta de Deus. Entenda que depressão não é falta de Deus. Depressão é um estado psicológico causado por inúmeras razões, das quais
É impossível citar, porque o que pra mim pode ser um peso, pra você consegue encarar e levar normalmente. Mas não é assim com todo mundo, nem todo mundo tem a mesma força. Eu tive crises de depressão e essas crises me levaram à automutilação, pensamentos suicidas que me cercavam constantemente, mas nós temos um Deus na nossa vida que quando a gente se afasta dele, ele ainda permanece ali. Ele só aguarda o momento em que você vai reconhecer que você precisa dele. É muito difícil reconhecermos, é muito difícil chegar no estágio de pedir socorro. E às vezes a gente se sente tão sujo. O inimigo nos convence de uma forma devastadora de que a gente não é mais capaz, que a gente não merece mais o amor de Deus. E quando ele nos convence disso, fica ainda mais difícil de pedir ajuda. Mas se você é cristão, se você é crente e tá passando por isso, faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no teu quarto, pede socorro para Deus. E fazendo isso, procura o teu pastor, o teu irmão, conversa. Não se cala, você não precisa passar por tudo isso sozinho. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Procura ajuda. Deus, ele coloca pessoas em nossas vidas para poder nos ajudar. Procure um psicólogo. Procure com quem conversar. Tem um telefone, eu vou deixar descrito aí, que é o CVV, 188. É um telefone para pessoas que pensam ou já pensaram em suicídio. Lá você tem com quem conversar, você tem ajuda, mas procure ajuda, não passe isso sozinho, você não precisa. Eu ouvi uma frase que diz assim: entre a eternidade e o último suspiro, existe um abismo de misericórdia. Essa frase ela é muito boa, porque a gente quer acabar com a dor, mas tirando a nossa vida, a gente só vai prolongar, porque a gente não vai ter paz, a gente não vai descansar. Pelo contrário, o salário do pecado é a morte, isso é óbvio. Mas você causar a sua morte, você tirar a vida que Deus te deu, a vida que Deus deu, só Ele pode tirar. E se você faz isso, você não tem chance de se redimir. Mas enquanto a vida, você pode sim, você pode se redimir, você pode pedir a Ele forças para continuar. Viva um dia de cada vez, não se precipite e não... Você não precisa disso, sabe? Eu sei o quanto é difícil, mas Deus é o socorro bem presente. Deus é o nosso único refúgio. Ele é só quem temos. Se você abrir mão dele, se você abrir mão da tua vida, você perde tudo. Você entende? Não vai passar. Eu sei que você não quer acabar com a sua vida, você só quer acabar com a dor. Mas e as outras pessoas? Pensa nas outras pessoas. Eu sei que muitas vezes você vai olhar e falar assim, mas elas não pensaram em mim quando me machucaram. Realmente, elas machucam sem nem sentir. Elas te julgam, te menosprezam, te excluem.
Eu sei. Não queria saber, mas eu sei como é. Mas ainda assim, você tem um Deus que te ama, que te guarda e Ele não desiste de você. Ó, em Salmos 46. Em Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem. No seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramarão nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. No verso 10, é um dos versos mais lindos, que diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tem uma palavra mais linda para dizer, porque ainda que dentro de você esteja como um rio de ondas furiosas e prestes a te derrubar, destruir o teu barco, aquietai-vos, descansa, Ele é Deus. A gente olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Eu conheço essa sensação. Mas olha para os montes de onde te vem o socorro. Olha para lá. Clama a Deus por graça, por misericórdia. Ele te ajuda. Ele vai te ajudar a passar, Ele vai te ajudar a superar. É muito difícil. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. E você também vai vencer. Então, se Jesus, sendo santo, livre de pecado, teve que passar por tudo aquilo, imagina nós que somos pecadores e temos tantos problemas, tantas aflições, tanta angústia, ansiedade, mas lança tudo isso aos pés do Senhor, Ele cuida de você. Se você está se sentindo só, se você está oprimido, deprimido e tem pensamento suicida, procure ajuda. Eu não sou melhor que ninguém, quem sou eu? Mas eu tô aqui. Às vezes eu posso não ter uma boa palavra, às vezes eu posso não ter a resposta para o teu problema, mas eu posso te ouvir e orar, interceder por você. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém para nos ouvir. E olha, eu tô aqui. Eu posso não conhecer você, posso não conhecer os seus problemas, mas eu tô aqui. Eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais. Me mandem mensagem, a gente troca telefone. Se você precisar de ajuda, se você precisar conversar, se você precisar, sei lá, de uma oração na madrugada, onde eu sei que muitas das vezes a gente passa o dia bem, tem pessoas ao nosso redor e a gente se sente bem, e quando coloca a cabeça no travesseiro é onde pesa, é onde bate o desespero, onde bate a angústia, onde o inimigo vem na nossa mente para dizer que você não é feliz e que nada disso é real. Nessas horas, eu tô aqui. Eu sou falha, eu sou pequena, eu sou pecadora, mas
Deus me trouxe nessa terra, Deus me resgatou de um lugar, Deus me resgatou de uma situação de vida onde eu achei que eu não tinha mais saída, onde eu achei que o meu único fim era pôr fim à minha vida. E Deus se compadeceu e hoje eu tô aqui e mesmo que ainda machucada, mesmo que ainda com problemas psicológicos e tantos outros, mas eu tô aqui pra chorar junto, pra rir junto, pra orar, pra interceder, pra clamar pela sua vida. Eu tô aqui e então procura ajuda, não passa sozinho, você não precisa passar por nada disso sozinho. Bom, é isso e eu só quero deixar um salmo que é o Salmo 23, é um salmo muito conhecido e que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente se preocupa muito com o dia de amanhã, com o veste, com comida, com trabalho, com tantas coisas, mas se esquece que Ele é o pastor, que Ele cuida e que Ele não desiste. Então, se Ele não desiste de você, não desiste também não. Luta por você, luta por quem você é, luta por seus ideais, por seus propósitos. Você é melhor que isso. É difícil falar, é difícil. Muita gente fala: ah, para com isso, você nem tem problemas assim pra querer tirar a vida. As pessoas não entendem. Mas a gente tem um Deus que entende e um Deus que se compadece e que entra com providência e que só Ele é o refrigério da nossa alma. Só Ele pode entrar com providência e mudar o nosso cativeiro, mudar a sentença. Sabe, assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua e você vai contemplar. Mas você não tá só, você não é sozinho. Você tem um Deus no céu que cuida de você e Ele coloca pessoas para te ajudar. O Espírito Santo me incomodou sobre esse tema. Eu gravei um vídeo em janeiro e depois não gravei mais. Postei um anteontem e o que eu postei anteontem é um texto meu. É um desabafo que eu escrevi após a minha segunda tentativa de suicídio. Nesse texto, eu só queria alguém para me ouvir. Eu clamei a Deus por misericórdia e pedi para que eu tivesse alguém para me ouvir. E Ele me ouviu. Eu ainda passei por algumas outras situações, passei pela terceira tentativa de suicídio, mas Ele teve misericórdia e colocou um ponto final naquela história. E eis que tudo se fez novo e o que passou Ele apagou. Eu não sou hipócrita para dizer que eu tô curada. Não, mas Ele deu a vida. Jesus deu a vida por mim. Ele deu a vida dele para que eu tivesse a minha. E como eu posso passar por cima do sacrifício perfeito para acabar com a minha dor? Porque se for, eu entendo que a dor ela não é comparada. A gente sofre por relacionamento, sofre por emprego, sofre por casa, sofre por inúmeras coisas, por peso, por
autoestima, mas... E eu entendo, sabe, tudo isso, a autoestima, os altos e baixos que a gente tem na vida. E aí, vendo o outro lado da história, as pessoas que estão ao nosso redor. Tem pessoas ao seu redor que precisa que você não desista delas. Sabe, às vezes a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, os teus irmãos em Cristo dentro da igreja estão passando por essa situação e você nem nota. Você tá tão preocupado com você tá tão preocupado com o que você vive, que você não consegue olhar pro lado, você não consegue olhar ao redor. Você só consegue julgar se a pessoa é quieta, se a pessoa não é, se a pessoa, a forma que a pessoa se veste, a forma que a pessoa fala. Por favor, vamos olhar, vamos ter compaixão. Você quer só os perfeitos em seu ministério, você quer só os perfeitos ao seu redor, mas tem alguém aí do seu lado que, sabe, precisando que você não desista delas. Você vai estar rodeado de pessoas que você não pode desistir. Tenha paciência com elas, cuide, zele delas, ainda que você não tenha. Entenda, às vezes você fala assim, nossa, mas o que eu vou fazer por essa pessoa? Eu não posso fazer nada pra ajudar. Escuta, só escuta, só demonstre que você se importa, só esteja do lado. Tenha um pouco de paciência. O Senhor sempre fala que a gente tem que ter paciência com os mais fracos. Às vezes, a fraqueza dele é a sua força, ou a sua força é a fraqueza dele. A gente não entende, a gente não sabe. Mas se compadece. Tenha amor ao próximo, seja gentil. Tenha gentileza. É que no seu ministério só entra gente perfeita. Mas você se esquece que Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Jesus, o cara do sacrifício perfeito, na cruz do Calvário, um ladrão olhou para ele e falou, lembra de mim quando adentrares lá? E ele olhou e falou, ainda hoje você vai entrar comigo no paraíso. Então, entenda, Jesus se compadeceu de um ladrão. Se compadece do teu irmão que está ao teu lado. A tua igreja é a tua casa. A tua igreja é a tua família. Cuida deles, cuida dos teus irmãos. Cuida do teu pastor. Às vezes, nós somos muito na nossa. A gente não consegue conversar. Mas seja gentil, pelo menos. Intercede, ora pela vida daquela pessoa. Gentileza gera gentileza. Hoje, é ele quem precisa, mas amanhã pode ser você. A gente não sabe como isso acontece, a gente não entende a forma que isso acontece. Mas, olha, Jesus, ele foi perfeito, ele teve em sua excelência, sabe? Ele era amigo dos que ninguém queria ser, ele se aproximava dos que ninguém queria se aproximar. Ele se compadece de pessoas que pra você não tem jeito. Eu, quando estive no mundo, eu fui rejeitada, fui humilhada por pessoas que antes batiam nas minhas costas e me chamavam de irmã. É frustrante. É frustrante você cair e os seus irmãos serem os primeiros a te apontar. Mas calma, porque Jesus vê, Jesus reconhece, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é quem sonda, o Espírito Santo, Ele sonda o profundo e o oculto da sua vida. Não desista dela. Você tem a quem recorrer. Só não guarda pra você. Procure ajuda.
Jesus, ele se compadece e coloca pessoas na sua vida para te ajudar. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo um apelo. Se você ainda não conhece Jesus, se você está passando por essa situação e acha que é o seu fim, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Deixa Ele entrar na sua vida e deixa Ele fazer morada no teu coração. Ele vai cuidar de você. Às vezes você acha que tá só, mas não tá. Ele está cuidando. Então deixa Ele entrar na sua vida e deixa Ele tomar conta de tudo. Ele toma conta dos seus filhos. Então, se você está passando por dificuldade, por depressão, procure ajuda. Me procura. Às vezes, como eu disse, eu posso não ter muito o que fazer por você, mas eu posso te ouvir, eu posso orar. Mas recorre à ajuda. Você não está sozinho, você não precisa passar por nada disso sozinho. Então, que Deus abençoe. Priorizem a vida de vocês. Priorizem o seu bem-estar. Cuida de você, da sua saúde física, da sua saúde mental. Se aproxima de Deus e deixa Ele cuidar do resto. E assim eu finalizo esse vídeo e que Deus abençoe a vocês. Um beijo no coração e me sigam nas redes sociais e não fiquem com vergonha. Me chama mesmo. A gente conversa, a gente bate um papo, faz amizade. E que Deus abençoe vocês. Um beijo e a paz do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.